Graça e paz, querido. Deus abençoe a tua vida. Uma manhã de domingo abençoada para você, sua família, sua casa. Estamos aqui mais uma vez nesse domingo pela manhã para juntos estarmos aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor, estarmos compartilhando este momento de edificação nas nossas manhãs de domingo, enquanto ainda não podemos completamente ter todas as pessoas lá em nossa igreja. Na verdade, já temos retomado a atividade pela manhã em escola bíblica, mas nem todos ainda podem estar. Enquanto perdurar esse momento de restrições, nós estaremos ainda transmitindo uma reflexão toda manhã aqui pelo canal da igreja. Mas você já pode voltar com toda a segurança se você se sentir à vontade para estar conosco nas manhãs de domingo também, presencialmente, tá bom? E nós estamos aqui nesta manhã mais uma vez para estarmos vivendo este momento aqui. Eu queria louvar o Senhor com você, com um cântico que faz parte daquilo que nós vamos tratar nesta manhã com você, ao nosso coração da parte de Deus, compartilhar com você do coração de Deus para o nosso coração nesta manhã. Então convido você, nós vamos colocar aqui um louvor e você junto comigo vai louvando o Senhor aí na sua casa. E a gente vai cantar, vai orar e depois vamos refletir na palavra do Senhor nesta manhã. Tá bom? Louve o Senhor. Exalte o Senhor comigo. É muito importante a gente ter o nosso coração inclinado para o Senhor. Inclina o teu coração. Diga para o Senhor o quanto é bom estar na presença dEle. Desfrutar com outros irmãos da sua presença. Entrega o teu coração a Ele nessa manhã. Os olhos do meu coração, posso enxergar e entender. Me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Cante aí na tua casa, exalte o Senhor. Este lugar é onde você está. Quando você invoca a presença dEle, Ele se faz presente. Totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Quando Ele abre os nossos olhos, querido, humilhe-se diante do altar do Senhor. Reconheça a tua fraqueza. Reconheça as tuas limitações. Reconheça a tua dependência no Senhor. O meu clamor. No centro do teu querer e toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Coloque as tuas mãos no seu coração.
Agradeço o Senhor, querido. Declare para Ele que a fonte da tua vida é o amor dEle. A minha colheita é o teu amor. A minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor. Fonte é o teu. É nessa fonte que nós nos renovamos. É nessa fonte que nós somos vivificados. É nessa fonte chamada o amor de Deus que nós temos a nossa vida fortalecida, querido. Que nessa manhã o Espírito Santo visite o teu coração. Renove as tuas forças. Renove as tuas forças. O amor de Deus. Esse amor que excede o entendimento humano. Esse amor que não é capaz de ser compreendido por cada um de nós. Aleluia. Adore o Senhor, sabe? Mesmo aí na sua casa, assistindo, estamos pelo meio de comunicação, adore o Senhor nesta manhã. Erga a tua voz e diga que Ele é o teu amor, a tua herança. Partir do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia dentro do teu querer de toda a vida, sem jamais te conhecer. Minha fonte, minha colheita, minha herança. Diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia, mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, Jesus. Tu és, Jesus, a nossa colheita, a nossa fonte, a nossa herança. E mais vale realmente um dia diante do teu querer, diz essa canção. Mais vale um dia diante do teu querer, vivendo o querer de Deus, vivendo a vontade do Senhor. Mais vale um dia diante do teu querer do que toda a vida sem jamais te conhecer. Bela canção e fala de se humilhar diante do altar do Senhor. Humilhação, né? A humilhação, ela é uma atitude de espíritos quebrantados que reconhecem o senhorio de Cristo, reconhecem o Senhor, Deus da sua vida. Eu quero orar por a sua vida antes de nós lermos o texto e partirmos para a nossa reflexão nesta manhã. Quero orar por você, te agradeço por você já estar aí conosco, pelo canal, assistindo aí esse momento de reflexão bíblica. Nós vamos ser breves, mas queremos antes orar, entregar a nossa vida diante do altar do nosso Deus. Pai Santo, Pai Eterno, muito obrigado por esta manhã de domingo, muito obrigado pelo meu irmão, pela minha irmã que está aí pelo canal assistindo, Deus, este momento de reflexão matinal desse domingo, Senhor, pela manhã. Obrigado, Deus, por esse encontro marcado. Obrigado porque aqui nós podemos, diante do Teu altar,
rasgar o nosso coração, nos humilharmos, dizermos que nós precisamos de Ti. Tu és realmente a nossa herança, Tu és a nossa colheita. Tu és, Senhor Deus, tudo que nós precisamos, porque tudo que nós precisamos está no Teu amor por nossa vida. Obrigado, Deus. Obrigado. Ajuda-nos a caminharmos de forma humilde diante da Tua presença. Retira de nós toda a soberba, toda a altivez de espírito, para que nos rendamos na Tua presença e vivamos a Tua vontade, o Teu querer. Abençoa esse meu irmão, essa minha irmã, que está aí assistindo, que vai compartilhar comigo da palavra. Abençoe a sua casa, a sua família. Tu sabe o que ele está precisando, Senhor, Tu sabe o que o Teu filho precisa nesta hora. Tu conheces a necessidade de cada um e eu coloco cada um diante do Teu altar. E peço, Deus, vem estar conosco, nos abençoa. Senhor, nos abençoe nesse momento de reflexão, nesse momento de ouvirmos a Tua voz nesse domingo pela manhã. Eu coloco tudo em Tuas mãos, entrego tudo em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pegue a Bíblia, Palavra de Deus, e abra lá na Epístola de Paulo aos Filipenses. Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. Queria que você pudesse abrir o texto bíblico nesta epístola. E nós queremos fazer a leitura de um texto que está aí, para a nossa edificação nesta manhã de domingo. Então faça esse movimento, vou esperar você abrir lá, para que a gente possa refletir. Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versos de 5 até o verso 11. Versos 5 a 11. Vejamos o que o apóstolo Paulo está compartilhando com esses irmãos, com a igreja de Filipos. Então, de antemão, já digo que esta palavra, esta carta, escrita a crentes, à igreja, também é direcionada para nós hoje, como filhos de Deus, igreja do Senhor Jesus. E diz assim, Filipenses 2, 5 a 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Aleluia. Esta é uma orientação do apóstolo Paulo, aquele que foi chamado por Deus para pregar o evangelho aos gentios. Paulo foi um homem que conheceu o Senhor fora do tempo em que Jesus viveu entre os discípulos. A conversão de Paulo se dá bem depois, já quando a igreja primitiva estava na sua atividade inicial. E Paulo era aquele que perseguia os crentes e estava, na verdade, levando muitos crentes à morte através dessa perseguição e encarcerando muitos. E ele tem um encontro com o Senhor Jesus a caminho de Damasco, e um encontro transformador, um encontro que vai ser o chamado de Paulo para viver o seu apostolado, viver o seu ministério, segundo a proposta do próprio Jesus, que se revela a ele e chama ele para esse ministério, para pregar aos gentios. E Paulo entendeu muito bem na sua vida a maneira como Cristo viveu, porque ele recebeu toda a orientação daquilo como foi o ministério de Jesus. Através ali, ainda não existia o evangelho escrito, né? Mas existia ali, na verdade,
o evangelho compartilhado de forma oral, né? A tradição oral, né? Que era passado de um para o outro verbalmente. Depois, mais tarde, bem depois, o evangelho vai ser, na verdade, compilado, escrito, registrado. Aqui só existia o Antigo Testamento, mas mesmo assim o apóstolo Paulo ficou inteirado de como Jesus agiu no meio dos discípulos, no meio da igreja, no seu ministério. E depois de ter sido chamado, Paulo, ele procurou ser aquele que imitava a Cristo na sua vida. Ele vai ser um daqueles apóstolos que vai dizer: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Para Paulo, a vida de Cristo era o modelo para que ele vivesse os seus dias. Era o padrão. E ele procurava viver desta forma, ainda sendo imperfeito, não perfeito como Cristo, que nenhum de nós tem essa condição, porque somos, na verdade, imperfeitos por causa do nosso pecado. Mas Cristo deixou o exemplo para que nós sigamos, o exemplo de homem perfeito. Porque ele era homem, carnal como nós, 100%, sem pecado, e deixou um exemplo para nós vivermos no mundo da maneira como ele ensinou. E uma das coisas que Jesus ensinou aos seus discípulos e à igreja, que é uma característica que tem que estar marcante na vida de todo filho de Deus, é que essa pessoa que recebeu o Evangelho de Jesus, ela precisa caminhar em humildade, ser humilde para com Deus e para com os homens, ser humilde no seu relacionamento com o Pai e ser humilde no seu relacionamento com os homens. Em muitos momentos na nossa dinâmica de vida, se nós não tivermos o devido cuidado e a devida atenção na orientação bíblica, nós, pela nossa natureza caída, somos, na verdade, atraídos para uma vida de soberba, para uma vida de confiarmos em nós mesmos, de tomarmos as nossas próprias decisões, de andarmos achando que nós somos o dono da verdade, de querermos tomar a deliberação da nossa vida e fazermos como nós bem queremos e entendemos. E isso, na verdade, é orgulho, é soberba, é espírito exaltado, né? Então, isso não agrada ao Senhor. E aqui Paulo, sabendo disso, ele vai escrever para esses irmãos numa orientação de que eles possam olhar a pessoa de Jesus e copiar o modelo de humildade que Jesus ensinou através da sua vida. E hoje eu queria falar sobre isso. Humildade para com Deus e humildade em nossos relacionamentos. É tão importante isso e é tão saudável e é tão edificante quando nós conseguimos viver, na verdade, este caráter cristão. Faz parte do caráter cristão sermos pessoas humildes, a começar para com o nosso Criador e também para com as pessoas que nós nos relacionamos. E aqui Paulo nesse texto vem dizendo: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo o próprio Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Ele como homem, 100% homem, naquele momento cumprindo um propósito da parte de Deus, ele entendeu que o ser igual a Deus não era algo que ele deveria se apegar, mas ele se esvaziou de si mesmo, se esvaziou da sua glória de Deus, da sua glória de Criador, da sua glória de Todo-Poderoso, e assumiu a forma humana, porque, na verdade, Cristo é Deus encarnado em figura humana. Deus deixou a sua glória, encarnou em figura humana na pessoa de Jesus, para ser o homem agora perfeito, em condição de entregar a vida em prol do homem caído que somos nós. Por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e por um único homem, justo, santo, sem pecado, veio o perdão, a salvação e a regeneração para a nossa vida. É isso que acontece em Jesus. E aqui Paulo aprendeu tudo isso
E aprendendo isso, ele retribui, agora ele compartilha, dizendo: olha, queridos irmãos, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Qual foi a atitude de Cristo? Se esvaziar de si mesmo, assumindo a forma humana, ele foi como um servo, obediente até a morte e morte de cruz. Obediente ao seu Salvador, obediente àquele que, na verdade, era o seu Pai, até a morte e morte de cruz. Então hoje eu queria compartilhar com você a importância de nós nos humilharmos, de sermos pessoas humildes. Quando a Bíblia trata aqui de humildade, algumas pessoas fazem uma confusão. Aqui, esta humildade de ser humilde não é a pessoa que tem dificuldades materiais. Não, aquela pessoa é tão humilde, ela não tem nada. Algumas pessoas usam esse termo, né, para falar de humildade no sentido de necessidades físicas. Não, eles são muito humildes no sentido. Não, aqui a palavra humildade não está querendo dizer ausência de bens materiais, pobreza, né, miséria ou dificuldade com coisas materiais. A humildade aqui, na verdade, é um caráter espiritual, é um caráter de comportamento, de entendimento de quem você é, de quem é Deus e de como você tem que se relacionar com Deus e como você tem que se relacionar com o teu próximo. À medida que você olha o exemplo de Cristo, de como ele se relacionou com as pessoas. Sendo ele, aqui o texto Paulo fala, mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele poderia, Jesus enviado, embora estivesse ali 100% homem, ele podia reivindicar, mas eu também estou aqui como 100% Deus. A minha natureza é divina. Então eu vou reivindicar porque eu não vou me rebaixar, eu não vou servir a esses discípulos, eu não vou servir ao povo. Eles que têm que me adorar, eles que têm que se prostrar, eles que têm que me servir. E na verdade Paulo diz que Jesus assumiu a forma de servo. E ele pregou o servir durante o seu ministério. Servir ao próximo e glorificar a Deus através da sua vida, obedecendo ao propósito de Deus para a sua vida. Então eu queria compartilhar com você como é que nós podemos viver na nossa vida cristã sendo humildes. Como nós temos que olhar para isso e nos humilharmos no sentido de nós também, como Paulo diz, né, olhai e copiai a mesma maneira de Cristo. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso referencial. E nós possamos trazer também para a nossa vida hoje e vivermos uma vida humilde. Uma vida humilde, né? Esse texto exalta justamente isso. Exalta a humildade para com Deus e para com as pessoas, né? Paulo falou muito disso. Uma das virtudes que eu entendo que é a mais complicada de nós desenvolvermos na vida, uma das virtudes mais complicadas é, na verdade, nós termos um coração humilde para com as pessoas e também para com Deus, para que possamos viver o propósito de Deus para a nossa vida, né? Interessante que em Colossenses, né, vamos ver algumas questões aqui sobre humildade. Em Colossenses, o mesmo Paulo, ele vai também exortar os irmãos. Esse discurso de Paulo, essa orientação de Paulo com relação à humildade, ela fez parte de muitas cartas, das várias cartas que ele escreveu para as igrejas. Lá em Colossenses, no capítulo 3, verso 12, Paulo fala novamente, vai dizer assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão e de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Veja a orientação que ele está dando a outra igreja lá em Colossos. Queridos, vocês como eleitos de Deus, pessoas que foram chamadas, santos, amados de Deus, que vocês se revistam, que vocês coloquem sobre a vida de vocês. Revestir-se é como se você estivesse vestindo uma roupa, então coloque isso sobre a vida de vocês. Que vocês tenham, na verdade, aí profunda
compaixão um pelos outros, que vocês tenham bondade para compartilhar, que vocês sejam humildes uns para com os outros, sejam mansos e tenham paciência um para com os outros. Isso tudo são virtudes que o cristão aprende com quem? Paulo está colocando com quem nós temos que aprender isso? Com Cristo. Cristo foi manso, Cristo foi bondoso, Cristo teve compaixão, Cristo teve paciência, sabe? Cristo foi humilde. E nós precisamos olhar para o nosso Salvador para vivermos essas virtudes. Mas a humildade é algo complicado, porque naturalmente o homem ele é tendencioso a trilhar o caminho da soberba, de não reconhecer a sua limitação, de não reconhecer a sua dependência em Deus, de não reconhecer o quanto ele precisa de Deus na sua vida, de não reconhecer que ele não pode caminhar sem o Senhor, de não reconhecer que ele tem que, na verdade, honrar o seu próximo, de não reconhecer que ele tem que, na verdade, ser manso para com o próximo, ser paciente, bondoso. Às vezes, o complicado de viver a humildade é isso, é que nós, às vezes, não conseguimos nos esvaziar dos nossos sentimentos, das nossas razões, daquilo que nós achamos para viver aquilo que Deus tem para nós. Por isso que Paulo, neste texto, fala: meus amados irmãos, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Paulo não pediu para olhar para ele. Seja a atitude de vocês a mesma que eu tenho. Não. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que mesmo tendo direitos, mesmo tendo direito de honra e glória, resolveu se esvaziar desse direito para assumir a forma de servo. E esse é o exercício complicado na vida dos filhos de Deus. Eu já estou um bom tempo aí, uma caminhada como cristão, né, compartilhando os dilemas da vida cristã. E nós vemos o quanto é difícil nós sermos humildes, para reconhecermos que nós dependemos do irmão, para nós reconhecermos que nós não somos mais do que ninguém, para reconhecer que nós estamos aqui para servir um ao outro, para reconhecer que nós não temos nada em nós mesmos que seja bom o suficiente, que nós dependemos o tempo todo do Senhor. Então, querido, humilhar é esse se esvaziar de si, se esvaziar do seu próprio entendimento, da sua própria vontade, para viver a vontade do Senhor. Então você vê que Paulo, esse discurso da humildade estava dentro da pregação do Evangelho. Paulo aprendeu isso com Jesus. Ele escreveu para Colossenses, né? Nós vemos aqui Filipenses, Colossenses. Lá no início da carta aos Filipenses ele cita mais uma vez sobre a humildade, lá no verso, nesse mesmo capítulo, lá no verso 3, ele vai dizer: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha o que Paulo diz. Logo no início desse capítulo que nós lemos, mais adiante, agora no verso 2, ele diz: não façam nada por vaidade, sabe? Não façam nada por vaidade ou por interesse pessoal, mas faça por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Isso é humildade. Quando nós não nos sentimos mais do que ninguém, quando nós não criamos uma barreira de relacionamento onde eu não consigo me relacionar com o meu irmão ou com o meu próximo, porque eu me julgo melhor, eu me julgo num nível superior, e tudo que eu faço não visa, na verdade, o bem do outro, mas visa a minha própria vaidade. Eu me envaidecer, eu dizer que eu posso, que eu consigo, que eu cheguei até aqui. E Paulo está dizendo isso porque dentro da igreja, antigamente também, como hoje acontece, haviam pessoas que inclinavam o seu coração para essa soberba. A soberba do coração do homem, ela está presente em toda a história da humanidade. O homem já começou a ser soberbo lá no Éden. O que subiu ao coração do ser humano ali, na tentação, né, e na queda da humanidade ali, pelo pecado dos nossos pais, foi também por causa da soberba. O homem não reconheceu que ele era completamente rendido a Deus e só a Deus ele deveria obedecer, ele deveria caminhar como Deus determinou, mas ele, em algum momento, o discurso de Satanás entrou na mente do ser humano
levando o espírito do homem a se ensoberbecer. Porque a proposta, você vai lembrar de Satanás para Eva não é bem assim, Eva, na verdade o dia que você comer desta fruta, os seus olhos serão abertos e você como Deus será conhecedor do bem e do mal. Essa palavrinha, como Deus você será, eleva o espírito. Poxa, eu vou poder ser como Deus. Olha a soberba. Conhecedor do bem e do mal. Quando na verdade o que Deus sempre determinou na criação é que o homem caminhasse subjugado à sua vontade e ao seu querer. E aí entra um sentimento de soberba, e a soberba, ela só, como diz provérbio, ela precede a queda e caiu. Assim como Satanás foi expulso do céu, um anjo de luz que foi expulso por causa da sua soberba e arrogância de querer ser igual a Deus. Ele, com o mesmo pecado, ele tenta os nossos pais. E isso é algo que vem acompanhando o ser humano desde lá. Esses momentos em que o ser humano é atraído por um sentimento de soberba, de se tornar, na verdade, autônomo de Deus e querer dar cabo da sua vida, dar destino à sua própria existência, tomar as suas próprias decisões, querer andar à margem de Deus. E isso não é possível, porque nós fomos criados para depender de Deus. E toda a soberba do nosso coração nos afasta do querer do Senhor. Até nos nossos relacionamentos, Deus tem algo determinado para nós na Bíblia, de ensinamento. A pessoa de Jesus nos ensina isso, como lidar com as pessoas, como tratar as pessoas, como você cuidar um do outro. E quando nós não olhamos para isso e queremos viver da maneira que a gente quer, a gente se dá mal, porque a gente acaba dando vazão à nosso autoconhecimento. A gente acha que conhece muito bem, né? A nossa vida, a nossa essência, e a gente quer viver da maneira como a gente acha que tem que viver. Então Paulo escreve aqui também aos Filipenses. Paulo foi esse homem que tomou esse discurso de humildade do Evangelho e trouxe para dentro das igrejas, para que a igreja pudesse entender que o relacionamento com Deus e com o ser humano precisa ser debaixo de humildade. Humildade para reconhecer quem é Deus. Deus é soberano, Deus é infinito, Deus é autossuficiente, Deus é poderoso, Deus é o Senhor de toda a terra, Deus é o Criador de tudo. Então nós temos que nos sujeitar à vontade daquele que nos criou. E precisa ser humilde para isso. Precisa ser humilde para reconhecer que Deus é soberano, que Deus é o eterno, que Deus é o que manda, que Deus é que ordena, que é Deus que nos faz caminhar. Precisamos entender isso. Ter humildade para isso. Reconhecer que nós não somos, na verdade, sem Ele, sem a orientação dele, nada. E reconhecer também quem nós somos como pessoas criadas por Deus, de que maneira Deus quer que nós venhamos a viver para com o outro, para com o próximo. Como Deus idealizou o nosso relacionamento e não vivemos achando que nós podemos dar cabo, sabe? Aquela frase assim, não, eu nasci assim, eu fui sempre assim, eu não mudo, a minha forma de ser é essa, quem quiser me aceitar e caminhar comigo vai ter que me engolir da maneira que eu sou. Isso é, na verdade, um pensamento soberbo, porque, na verdade, é Deus quem nos aponta como nós devemos viver melhor. É Deus quem nos diz como é que nós temos que nos relacionar, seja com a minha esposa, seja com o meu irmão da igreja, seja com o meu amigo do trabalho. Deus tem um padrão de como o filho dele tem que se relacionar com os outros, com compaixão, com paciência, com bondade, com longanimidade, né? Frutos do Espírito Santo sobre a nossa vida. E nós precisamos ser humildes para reconhecer isso. Quando não há humildade, há soberba. E aí eu quero viver da maneira que eu acho. E às vezes a verdade é que tem gente querendo levar sobre si o nome de Cristo, mas vivendo uma vida que não é a proposta do Salvador. Por isso que a palavra de Paulo aqui para os filipenses é: olha, que vocês tenham a mesma atitude que teve Cristo Jesus na maneira de viver, com humildade. Esvaziem-se de si mesmo. Tirem o eu de vocês de circulação. Permita que o Espírito Santo esteja agindo, tomando conta de todo o teu ser, né? Para que você possa viver a vontade do Senhor.
Mas só Paulo falou sobre humildade? Não. Salomão, um homem que pediu sabedoria a Deus, também falou muito sobre a humildade e a soberba no livro de Provérbios. Tem um texto aqui que fala assim, Salomão falando lá em Provérbios, no capítulo 18, verso 12. Antes da ruína, o coração humano se gaba, mas a humildade precede a honra. Antes da queda, o coração do homem se gaba, mas a humildade precede a honra. Ele está dizendo, antes da queda, aquela pessoa que caiu, ela se exaltava com a sua boca, dizendo que era, que fazia, que acontecia. E antes disso, antes de que ele formulasse isso, o seu intento era, na verdade, que ele pudesse ser reverenciado, reconhecido pelas pessoas. Mas o que vem depois é a queda dessas pessoas. Os que se gabam em si mesmos, os que se confiam em si mesmos, sempre colherão a queda na sua vida. Mas os humildes sempre serão honrados. Os que se humilham serão honrados, sabe? O mesmo Salomão, em Provérbios 22, verso 4, vai dizer: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Quando falamos em relação a Deus, temer ao Senhor, honrar a Ele através do temor, querido, é na verdade reconhecer que o Senhor é o teu único Senhor, que Ele é o único que tem autoridade sobre a tua vida, que a sua vida está subjugada à vontade desse Senhor, sabe? E quando nós fazemos isso na nossa vida e vivemos para Ele, por meio dEle, para a glória dEle, na verdade nós herdamos riquezas, honra e vida. Não estou falando somente de bens materiais. Há riquezas que são muito mais valiosas do que os bens materiais. Riquezas espirituais, paz, alegria, sabe? Paz, alegria vindo da parte do Espírito Santo sobre a nossa vida. Não esta paz, a paz que excede, a paz que o mundo dá, mas a paz que excede o entendimento humano, que guarda o nosso coração, até os dias de Cristo, até a volta do nosso Salvador. Então são situações que a gente vive na vida e que, se a gente exercer a humildade, nós conseguimos herdar riquezas, honra e vida. O livro de Salmos também, o saltério, os salmos também evidenciam a questão da humildade. Eu quero mais uma vez compartilhar com você aqui, é puramente a Bíblia, falando sobre humildade. O livro de Salmos, ele diz assim: o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos ele os conhece de longe. O livro de Salmos está dizendo isso para nós. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos ele conhece de longe. O Senhor se aproxima dos humildes, dos que têm um espírito quebrantado, dependente dele. Mas os soberbos ele conhece de longe, porque Deus rejeita a soberba do homem. O homem soberbo é o homem que se coloca sempre num desejo de ser autônomo, independente da vontade de Deus. Lá em Salmos também, Salmos 18, 27, vai dizer: porque tu salva o povo humilde, mas os olhos soberbos tu abates. Tu salva os povos humildes, mas os que têm olhos altivos, coração também altivo, tu abates. Tu abates. Não só Salmos, não só Provérbios, não só Paulo. Também os profetas falaram sobre humildade no Antigo Testamento. O profeta Isaías disse assim: os olhos arrogantes serão abatidos,
e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Isaías 2, verso 11. Nesse contexto da palavra de Isaías, a referência naquele dia, será exaltado naquele dia, é uma referência ao Senhor Jesus. Todo outeiro será abatido, todo vale nivelado, sabe? Porque toda arrogância do homem vai ter que se render à pessoa de Cristo, porque ele veio para trazer ao homem a salvação sem que o homem tivesse nenhum direito. Não tem como o ser humano ser soberbo, porque ele recebeu a salvação de graça, sem mérito. Ele recebeu a salvação daquele que veio se humilhar numa cruz por ele. Nós precisamos aprender isso. Aquele que tinha poder e autoridade para destruir a terra com a sua palavra se humilhou em Cristo, para que nós não tivéssemos mais, na verdade, a consciência de que existe algum direito nosso. Não, nós temos direito porque somos criados por Deus. Nós não tínhamos direito nenhum, pecamos, erramos, nascemos no erro, nascemos, na verdade, escolhendo as coisas erradas. Mas Cristo, sendo humilde, aquilo que foi designado para ele, se humilhou, como Paulo está dizendo aqui aos Filipenses. Ele se humilhou e foi obediente até a morte, morte de cruz. Então isso aqui abate o nosso orgulho, abate a nossa altivez, saber que nós não tínhamos direito e fomos abençoados, né? Porque a salvação é pela graça, diz Paulo também aos Efésios. Somos salvos por graça e não mediante as obras, para que ninguém possa se gloriar de dizer assim: eu fui salvo porque eu mereço. Não. Você foi salvo porque Deus quis salvar você. Você não tinha mérito nenhum. Mas ainda assim, sabendo de tudo isso, há pessoas que se orgulham, há pessoas que se ensoberbecem, há pessoas que têm um coração altivo, não conseguem nem se relacionar com Deus de maneira humilde, nem com o outro, porque sempre estão, ao invés daquilo que Paulo falou, de tratar o outro talvez superior a você mesmo, ou tratar o outro, né, com honras, tratar o outro de maneira honrosa. A gente às vezes está tratando o outro com uma maneira soberba, com um orgulho, né, com altivez de espírito, e não é isso que o Senhor tem para nós. Então humildade é isso, humildade é isso. Então você viu aqui Paulo, você viu Salomão, você viu os Saltério falando sobre isso, você vai ver os profetas falando sobre isso, porque essa questão da humildade é importante para a nossa vida. Sermos humildes uns para com os outros. E Jesus, aqui eu queria concluir essa palavra matinal com aquilo que Jesus fala sobre humildade. Que Jesus falou no seu ministério sobre humildade. Ele tanto falou com a sua vida, sendo humilde, como também pregou sobre humildade. Lá no Sermão da Montanha, o sermão que é tão conhecido, o Sermão de Jesus, que é o Sermão da Montanha, no início do sermão, na sua introdução, Jesus fala sobre as bem-aventuranças, e lá em Mateus capítulo 5, verso 5, Jesus vai dizer que o homem que é humilde é feliz. Ele vai dizer: bem-aventurados humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados humildes, porque herdarão a terra. Que humildes são esses? De coração, de espírito, sabe? Não entra naquele pensamento que eu te falei no início. Humilde não é aquele camarada que é simplesinho, não. Ele se veste tão humilde, né? Ele é tão humilde na sua vestimenta, ele é tão humilde, não tem quase nada, tá vendo? Ele é humilde demais. Não, não é essa humildade que o Senhor está falando. Porque tem muita gente que tem pouco e é arrogante. Tem muita gente que não tem nada e tem um espírito arrogante. Tem muita gente que tem muito e é humilde de espírito. Então não tem a ver com quantidade, não tem a ver com necessidade, com ganhar bens materiais ou não ter. Tem algumas pessoas que até pregam erradamente e dizem assim: não, porque o cristão ele tem que ser humilde, né? O cristão não pode ganhar muita coisa não, tem que viver ali na penura mesmo, não pode conquistar muita coisa. Meu irmão, por favor, rejeita esta palavra, porque não é isso que Jesus veio falar, não é isso que o Evangelho prega. A humildade aqui é humildade de espírito,
As pessoas podem conquistar muitas coisas e ainda assim serem pessoas humildes. E eu conheço pessoas que têm muitas posses e são mais humildes do que pessoas que não têm quase nada e são arrogantes de espírito. Então a humildade aqui é o nosso comportamento para com Deus no reconhecimento de quem Ele é, e o nosso comportamento para com as pessoas sabendo que nós somos servos de Cristo. É interessante que a palavra humildade aqui no texto da Bíblia que eu estava estudando aqui, que é a Bíblia King James, no comentário da Bíblia, essa palavra humildade na língua inglesa, vou ler para você aqui, a palavra humilde na tradução inglesa da Bíblia King James, né, ela é a palavra make lá na língua inglesa, que pode ser traduzida por pacífico, gentil, brando, suave, amável, manso, dócil, submisso, resignado. Esse é o significado dentro da língua inglesa, que foi, né, na verdade, transliterada lá para a tradução aqui da Bíblia King James. Mas aí a gente vai aprofundando, e a gente precisa, na verdade, pegar o termo no grego, no original escrito, que é no grego que é escrito lá as palavras de Jesus, e a palavra humildade no grego ela tem uma outra ideia, né, mais profunda, né? Entretanto, a palavra humilde ela é muito mais fiel no sentido original, no termo grego, e comunica melhor, né? Aí já na língua portuguesa essa qualidade da vida cristã, que é a humildade. E no grego é definido desta maneira a palavra humilde. A justiça é defender a justiça com paciência e sem amargura, entregando lutas e desafios ao Senhor, que tudo julga retamente. Veja bem, é defender a coisa certa, justa, defender a justiça com paciência e sem trazer amargura para o teu coração, entregando lutas, desafios ao Senhor, que tudo julga retamente. Isso é humilde. É aquele que consegue entregar a sua vida ao Senhor, a justiça de Deus que julga retamente, não faz a justiça com suas próprias mãos, não quer fazer de acordo com a sua vontade, entrega suas lutas, os seus momentos difíceis, os seus embates pessoais, entrega àquele que julga com retidão. Ele não quer, na verdade, fazer justiça com as próprias mãos, entregando tudo na mão do Senhor. Então esse caráter da vida cristã é moldado principalmente pelo Espírito Santo. E ele nos capacita a perseverar na fé em Cristo, ainda em meio às injustiças, ofensas e falta de reconhecimento nesse mundo. Quando nós somos humildes, no sentido de Jesus está falando aqui, ser humilde é entregar tudo ao reto juiz. Jesus entregou tudo a Deus e ele viveu a proposta de Deus. Jesus entregou a vida dele a Deus e ele fez até o final a vontade de Deus, que julga retamente. Ele não retribuiu mal por mal, injúria por injúria, falsidade por falsidade. Não. Ele agiu como Deus queria que ele agisse, como servo. É por isso que ele vai lavar os pés dos discípulos, é por isso que ele vai ensinar com a própria vida, é por isso que ele vai mostrar através da sua entrega, mesmo para pessoas que não mereciam, que ele veio para servir. Esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo. Nesta manhã eu deixo esta palavra para você. Há uma necessidade de nós, como filhos de Deus, vivermos em humildade para com Deus, reconhecendo que Ele é soberano e nós precisamos estar rendidos a Ele, e para com o próximo, considerando cada um o seu próximo superior a si mesmo. E como é difícil isso, irmãos. Como é difícil nos esvaziarmos de nós mesmos. Eu digo a partir de mim, como é difícil esvaziar do eu, do Robson, para viver a excelência do poder de Jesus na minha vida. Mas essa é a proposta de Cristo. Então, que hoje você possa, em nome de Jesus, receber essa palavra no teu coração. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Que Ele seja o teu modelo.
que por causa do que Ele fez por nós, seja isso que nos motive a ser também humildes para com o próximo na ação poderosa do Espírito Santo. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que Deus te guarde. Em nome de Jesus. Seja humilde. Seja humilde. Para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar para terminarmos aqui? Pai querido, Deus eterno, de toda graça, Deus de toda consolação, Deus da vida, Senhor, nos abençoe. Somos fracos, somos tão imperfeitos, somos tão carentes, Senhor, de sermos, Pai, conduzidos pela Tua vontade. Abençoa-nos, Pai. Ajuda-nos nesta caminhada de desenvolvermos esta virtude do caráter cristão, que é a humildade. Não nos permita sermos soberbos, altivos, ao ponto de querermos fazer da nossa vida o que bem entendemos e não prestarmos atenção nas Tuas diretrizes e na Tua vontade. E também, Senhor, a ponto de nós queremos tratar as pessoas como nós achamos que devemos tratar. Mas que possamos nos render, Senhor, ao Teu senhorio. Vivermos como servos para a glória de Deus, considerando o outro superior a nós mesmos. Tira de nós todo pensamento de soberba, todo pensamento de altivez e ajuda-nos a viver esta humildade e entregar a nossa vida no Teu altar. Nós pedimos isso nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu coração e que você fique com essa reflexão de domingo pela manhã. Humildade, a exemplo de Cristo. Tudo para a glória de Deus. Logo mais às 19 horas estaremos lá na igreja, adorando e glorificando o nome do nosso Deus. Você é o nosso convidado. 19 horas, culto presencial, e estaremos, para a glória de Deus, vivendo este momento diante do Senhor. É o nosso convidado para estar conosco. Obrigado a você que esteve conosco nessa manhã, pelo canal, assistindo, compartilhando. E eu oro para que Deus fortaleça a tua vida, que Deus derrame graça sobre o teu coração e que todas as coisas na sua vida cooperem para que Deus seja exaltado e glorificado através de você. Um grande abraço no teu coração, em nome de Jesus. Fique na paz.